Ninguém no vale entendia a raposa. Ela sempre caminhava alerta, sempre observando, como se a floresta fosse um lugar perigoso, mesmo quando tudo estava em calma. Enquanto os outros animais seguiam o ritmo das estações, ela calculava cada passo. Olhava o céu antes de avançar. Ouvia o vento como se ele escondesse segredos. Contava pegadas na terra. Para ela, viver era prever. Evitar erros, antes mesmo que existissem. Diziam que ela era inteligente. Diziam que era astuta. Mas quando a noite chegava, seus olhos permaneciam abertos. Despertos. Cansados. Como se algo estivesse prestes a se romper. Às vezes olhava para as estrelas. E sentia que o mundo avançava rápido demais. Imprevisível demais. Grande demais para alguém que tentava controlar tudo. Todas as manhãs subia até uma pedra alta. Dali observava a floresta inteira. Os caminhos. As sombras. Os movimentos distantes. Acreditava que, se prestasse atenção o suficiente, nada poderia surpreendê-la. Mas quanto mais tentava controlar o futuro, mais pesada sua mente se tornava. Um dia o vento mudou. Chegou forte, inesperado. As folhas giravam sem rumo. Os pássaros mudavam seu voo. E a raposa tentou ajustar tudo. Mudou de caminho. Voltou atrás. Tentou outra rota. Mas quanto mais lutava, mais perdida se sentia. Ela parou. Respirou. E pela primeira vez pensou algo diferente. Talvez o mundo não fosse um problema a ser resolvido. Talvez fosse apenas um caminho a ser atravessado. Foi então que encontrou o velho cervo junto ao rio, quieto, sereno, observando a correnteza. Você não tem medo? Perguntou a raposa. O cervo respondeu com calma. O vento não precisa da sua permissão para soprar. A frase ficou dentro dela, como uma semente. Silenciosa. Difícil de compreender. Naquela noite caminhou sozinha. Não fugindo. Apenas pensando. E sentiu um cansaço profundo. Não nas patas, mas na mente. O peso de prever tudo. O peso de não confiar. Dias depois chegou a tempestade. O caminho seguro desapareceu sob a água. E ela teve que avançar por um lugar desconhecido. O coração batia forte. Cada sombra parecia perigosa. Mas nada aconteceu. Apenas chuva. Apenas passos. Apenas silêncio. Quando saiu do outro lado, algo havia mudado. O medo já não parecia tão sólido. Ao amanhecer encontrou um pequeno pássaro caído do ninho. Hesitou. Ajudar significava se aproximar. Sentir. Arriscar. Mas ajudou. Com cuidado. Sem pressa. E quando o pássaro voltou ao ninho, a mãe voou em círculos sobre ela. Não com medo. Com gratidão. A raposa sentiu algo novo. Uma calma pequena. Suave. Como se o mundo já não fosse apenas um lugar para sobreviver, mas também para pertencer. O medo ainda voltava à noite. Mas agora havia outra voz dentro dela. Uma voz tranquila. Que perguntava: e se soltar não for perder, mas descansar? Um dia o cervo a levou até uma pradaria aberta. Sem sombras. Sem esconderijos. O lugar que ela sempre evitara. Hesitou. Respirou. Avançou. Um passo. Depois outro. Até que o sol tocou seu pelo. Nada aconteceu. Nenhuma ameaça. Apenas vento. Apenas luz. Apenas paz. Com o tempo começaram pequenas mudanças. Ouvia o canto dos pássaros sem pensar em perigo. Caminhava junto ao rio sem calcular cada pedra. Parava. Apenas para sentir o ar. Certa tarde encontrou uma tartaruga atravessando lentamente o caminho. Antes teria seguido adiante. Mas decidiu esperar. Olhou o céu. Sentiu o silêncio. E entendeu que avançar devagar também é avançar. Outro dia ouviu um uivo distante. O medo antigo voltou. Seu corpo quis correr. Mas dessa vez ela ficou. Respirou. Observou. O som desapareceu. E ela compreendeu algo profundo.
Muitas vezes o medo só passa quando deixamos de persegui-lo. Numa tarde dourada voltou à borda da floresta, o lugar onde viverá escondida por anos. Olhou o caminho estreito. Lembrou-se de suas noites de vigilância, de seus passos silenciosos, de suas decisões tomadas pelo medo, e sorriu, não com tristeza, com gratidão. Respirou fundo, e deu meia volta, não para fugir, mas para caminhar leve. Mas a transformação da raposa não aconteceu de um dia para o outro. Houve manhãs em que despertava com o mesmo peso antigo, momentos em que o vento parecia forte demais, e pensamentos que insistiam em voltar. Numa madrugada caminhou até o rio antes do sol nascer. A água estava calma, o céu ainda escuro. Olhou-se no reflexo e quase não se reconheceu. Não porque tivesse mudado por fora, mas porque algo dentro dela estava aprendendo a descansar. Lembrou-se de todas as vezes em que correu sem necessidade, de todos os caminhos que evitou, de todas as histórias que imaginou antes que existissem. E pela primeira vez, não sentiu culpa, apenas compreensão. Nesse dia decidiu caminhar sem rumo fixo, sem buscar sinais, sem tentar adivinhar o que viria depois. No começo pareceu estranho, como se estivesse esquecendo algo importante, mas depois de alguns passos, descobriu uma sensação nova: leveza. A floresta continuava a mesma, as sombras ainda estavam ali, o vento seguia mudando, mas ela já não reagia da mesma forma. Observava, respirava, e continuava caminhando. No alto de uma colina encontrou um grupo de aves descansando. Antes teria passado longe, mas dessa vez ficou. Ouviu seus sons suaves, sentiu o ritmo do lugar, e entendeu que nem todo movimento significa perigo. Algumas coisas apenas existem, para nos lembrar de que a vida também pode ser calma. Numa tarde nublada o vento voltou a soprar forte. As folhas voaram ao redor dela. O antigo impulso de controlar retornou. Por um instante quis correr, quis calcular, quis voltar a ser quem era antes. Mas parou. Fechou os olhos. E deixou o vento passar. Sem resistir. Sem fugir. Quando voltou a abri-los, tudo continuava no lugar. A floresta. O céu. Sua respiração tranquila. E naquele instante compreendeu algo profundo. O mundo nunca havia sido seu inimigo. Ele apenas estava mudando, como sempre mudou. Desde então começou a notar pequenos milagres silenciosos. Caminhos que pareciam mais claros. Encontros que surgiam sem esforço. Momentos de quietude que antes não sabia reconhecer. Não porque o destino tivesse mudado, mas porque ela já não lutava contra cada instante. Dizem que desde então a raposa continua percorrendo o vale. Atenta, sábia, mas já não tenta deter o vento com as patas. Aprendeu que nada é por acaso, que cada encontro tem um motivo, e que às vezes tudo começa a mudar, quando deixamos de carregar o peso de controlar tudo. E talvez, enquanto você escuta esta história, exista dentro de você um vento, esperando que você o deixe soprar. Você já precisou soltar algo para poder seguir em frente? Escreva nos comentários.